Então, quando você tem uma empresa, as pessoas também acham que, eu tenho uma empresa e eu tenho que ser dono de uma marca. Não. A mesma dona de Coca-Cola é dona de Fanta, é dona de Sprite. Não, sem dúvida. O ano passado, um rapaz pegou a inteligência artificial, criou um livro com a história, com as ilustrações, todas feitas por inteligência artificial, colocou na Amazon e começou a vender. Seja bem-vindo ao nosso podcast Play Growth, podcast da C3D Web, onde a gente fala de crescimento de empresas, a gente fala muito de gestão, marketing, vendas, tudo que pode ser uma alavanca de crescimento para você e também assuntos que não são discutidos muito no dia a dia. A gente já falou muito de finanças, né, Fred? Muito, até de finanças, bastante, contabilidade, gestão de pessoas, episódio de contabilidade. Eu saí daquele episódio acertando todo o enquadramento fiscal da empresa, montando uma holding familiar. Você já marcou reunião com o contador em seguida, né? Meu nome é Alex Oliveira e eu estou aqui com a minha sócia Francine Nunes. Pessoal, muito prazer sempre estar aqui. Não vou nem usar o prazerzaço hoje. A gente sente saudade do Iago. Porque a gente brincava, né, com as nossas chamadinhas iniciais. Se você está vendo esse episódio, nós estamos na nossa segunda temporada e um dos assuntos que a gente quer abordar já faz tempo, porque nós temos muitos clientes que são atendidos por esta empresa que protege as marcas. O pequeno e o médio empresário brasileiro está já aprendendo a importância de proteger a propriedade intelectual, proteger marca, patentes, o jeito que você faz seu negócio, o nome da sua empresa. Imagine o impacto de você gastar aí 4, 5, 6 anos com marketing digital e daí tem que fazer tudo de novo e perder a marca por causa de um processo. Aí complica. É complicado, né? A gente precisa proteger os ativos da empresa, na verdade. O nome, registrar a marca direitinho e ter um profissional adequado para nos orientar, né, Alex? Porque hoje em dia é cada uma que aparece, né? E esse profissional que a gente trouxe aqui hoje tem uma história incrível. Porque eu me conecto com pessoas assim que têm histórias de passar por naufrágios, por turbulências e se refazer. E eu adoro ler biografias. Dava um livro bacana a sua história, Marcelo Brandão. Alex, Fran, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. A minha história é uma história. Eu sempre, as pessoas falam assim, poxa, mas o que você passou foi complicado. Eu falei, que nada, cara, olha a sua volta, tem tanta história mais complicada, a minha só é a minha. Mas a sua é extraordinária. Tudo bem, mas me chama a atenção, você é sócio da Village Patentes e Marcas, você é sócio-diretor ali dessa região Campinas Jundiaí, nós somos parceiros há alguns anos, você já atendeu vários clientes nossos, e é um trabalho fantástico, eu te admiro, mas agora conhecer que você começou ali querendo ser ator, teve um momento que você fez papel de palhaço e esqueceu de registrar a marca Tiririca naquela... você não tinha aprendido ainda, né? Eu não tinha nem ideia, né? Eu morei em São Paulo um tempo, eu te contei isso. E a primeira, logo aos 15 para 16 anos, eu tive a ideia de fazer um curso de teatro no Célia Helena. Célia Helena é ex-mulher do Raul Cortez, né? Mãe da Lígia. Era um curso muito bacana. E aí terminou o curso, eu falei, vou montar uma empresa chamada Tiririca Animação e Recreação Infantil. Uau. E aí comecei e tal, mas nem passava pela minha cabeça. Talvez o Tiririca eu já até estivesse fazendo alguma palhaçada em algum lugar, mas eu nem sonhava, nem imaginava isso. E aí depois migrei, aí caí na propriedade intelectual e isso virou uma história, né, interna, assim. É um case de como não fazer, né? A gente quer se conectar com a sua história nisso. Puxa vida, eu estava pensando isso com a minha esposa, botar os nossos filhos para fazer curso de teatro. Porque deixa a pessoa preparada para conversar, né? Você sabe que é um dos skills que eu sempre admirei muito em você. Você é muito carismático para falar. Agora descobri, Paulo, um curso de teatro é um bom começo para quem aí está querendo melhorar oratória. Tem uma coisa que você não sabe, Alex. Eu fiz 2 anos de curso de teatro. Não. Ale, vamos ter que parar o episódio aqui, Ale. Nós vamos ter que parar
o Marcelo vai tomar um café. Eu vou entrevistar a Fran para contar essa história de 2 anos de teatro. Fiz 2 anos de curso de teatro. É ótimo, teatro é bom. Não. Expressão corporal, né? Eu vou sair daqui e vou falar com a Tatá que as crianças vão se matricular. Um amigo meu matriculou o menino dele no circo. Eu acho que tem algo aí interessante, porque a timidez às vezes pode atrapalhar a vida de um profissional que tem dificuldade de falar, que tem dificuldade de se expressar, mas não é o tema de hoje, mas que é um assunto legal, né? Entrar e falar nisso tranquilamente. O teatro, é assim, eu nunca tive essa dificuldade, a timidez, mas eu tinha a sensação de que eu vim de uma origem muito simples e o teatro me deu um empoderamento. Isso eu posso ser quem eu quiser num palco de teatro. Eu posso ser o mendigo, eu posso ser o bilionário, eu posso ser o galã, eu posso ser o feioso, né? E o teatro te leva isso para a vida. Então você consegue encarar as pessoas, olhar as pessoas de frente, não ter medo de enfrentar situações. O teatro proporciona isso. A minha filha fez teatro depois, né? Minha filha foi todinha para a arte da dança. Eu falo para ela que ela vai realizando sonhos que eu não realizei. Que ela fez teatro e depois ela fez dança, hoje ela é dançarina. Né? Então, assim, é apaixonante. Por quê? Porque te dá esse empoderamento. Mais do que vencer a timidez, te traz um poder mesmo de enfrentar situações que às vezes você se escondia atrás do casquinho ali, né? Entrava dentro de um casco e falava, puxa, eu não sou capaz disso. E o teatro te ensina, inclusive, pisar no chão. O teatro te ensina em que altura você deve conversar com uma pessoa, que tom que eu falo, de maneira... hoje não, mas vocês olharem lá atrás, o teatro não tinha microfone, né? O último convidado que estava ali na plateia, ele enxergava, né? Ele escutava e enxergava o ator falando. Olha que sensacional. Né? Com certeza. Ainda bem que não deu certo sua carreira de teatro, porque você se deu muito bem como empresário. E à frente da Village Patentes e Marcas, a gente tem várias histórias que a gente tem visto de problemas que surgem nessa área. E nós gostaríamos de aprofundar um pouco mais num tema que é como proteger a propriedade intelectual, como cuidar não só da minha marca, dos símbolos da minha empresa, da logomarca, mas há pessoas aí fazendo produções intelectuais que poderiam estar sendo protegidas e não esse universo novo que está abrindo da inteligência artificial, Marcelo. É o momento de pensar ainda com mais carinho ainda na propriedade intelectual? Eu vou levar para você um exemplo que eu gosto muito de trabalhar para as pessoas entenderem essa importância. Quantos filhos você tem, Alex? 2. Você, eu queria 3, mas com 2 eu já me senti o pai do ano. Eu também me senti a mãe do ano, já com uma já tá bom. Aí 2 e um cachorro, aí um amigo meu fica tirando sarro. Pai de pet. Exatamente. 2 filhos e um cachorro. Você conseguiria fazer um plano de saúde para o seu filho se você não tivesse a certidão de nascimento? Difícil, né, gente? Você conseguiria deixar algum bem para ele se ele não fosse registrado? Sim. Marcas, patentes, a propriedade intelectual, os ativos da empresa são os nossos filhos. A gente precisa proteger, a gente precisa documentar aquilo para atestar que aquilo nos pertence de alguma maneira. Com uma vantagem em relação aos filhos. Os filhos se vão, nos deixam, a propriedade continua com a gente, né, de acordo com a sua validade. Então, quando a gente fala de marca, imagina, né, a sua empresa, você contratou uma boa empresa de marketing, contratou a melhor de marketing digital, aí você fez outdoor, busdoor, fez cartão de visita, colocou uniforme e fachada, tudo perfeito. Aí 3 meses depois, você recebe uma notificação para mudar o nome da empresa que você escolheu ou que a empresa de marketing criou para você, porque aquela marca é protegida por alguém. Quanto isso custaria para você financeiramente? Você consegue calcular isso?
que é o prejuízo. Mas às vezes eu acho que o pequeno empresário, ele fica achando que é muito caro e não é, né, Marcelo? Não Porque é. se ele se programar, você registrou nessa marca, acho que mais de 10 anos atrás, mas a gente acaba tendo essa barreira. Vamos desmistificar isso aqui um pouco hoje. A pessoa pode, por exemplo, pode até fazer uma pré-consulta com você sem custo nenhum e depois, não sei se ainda tem isso, Marcelo, dá para bater um papo lá com a Village, pelo menos para ele fazer um estudo inicial? Claro que sim. O procedimento principal num processo marcário, a gente está falando de uma das áreas da propriedade intelectual, o processo principal é a pesquisa de viabilidade. Eu posso usar esse nome que eu escolhi? Sim. Essa marca que eu estou escolhendo para identificar meu produto, meu comércio ou meu serviço, Sim. eu posso utilizar? Ela já não é marca de alguém. Essa pesquisa é gratuita e pode custar a vida da empresa. Esse cara teria que pensar nisso antes de pensar até na própria marca, porque às vezes o cara fala, não, eu sou ótimo de trazer tapetes, Alex, eu vou para o Oriente Médio, eu tenho uma importadora, eu tenho um primo que mora lá, eu vou montar uma empresa, o rei dos tapetes. Pronto, já não consegue registrar. Ele já não começa meio que perdendo o jogo se ele não pensar nisso antes, até de definir o nome da marca dele, antes de bater na sua porta, ele deveria fazer um estudo sobre como funciona a marca. Veja, é verdade isso que marcas, por exemplo, nomes como Rei do Tapete, o Rei da Coxinha, são marcas que não dá para registrar porque são muito comuns, né? São termos comuns que precisam de uma distinção, não é isso? Para poder... Exato, isso é o que a gente chama de expressão de uso comum. A lei diz, né, que você não pode ter uma marca que esteja diretamente ligada com o produto ou com a atividade ou com a qualidade deste. Sim. Então, por exemplo, padaria Pão Gostoso. Por que o seu pão é gostoso e o meu é ruim? Sim. Como é que você vai ter exclusividade do elemento pão gostoso, né? Já perde aí. Exatamente. Então, quando você tem uma noção dessa, quando o cliente nos procura e que ele quer proteger esse nome de qualquer jeito, eu vou falar para ele, você está preparado para conviver com outras empresas que vão ter o mesmo nome que o seu? Porque você consegue registrar, Alex, porém associada a uma logomarca que vai te distinguir, né, de outras marcas. Tá. Mas você não vai ter exclusividade do elemento nominativo. Exatamente. A gente teve um caso esses dias de uma cliente que recebeu uma notificação em que o nome era atividade, o nome do registrado era atividade e o restante do nome era o nome do bairro. E a pessoa estava alegando que ela estava usando o nome da marca. E na verdade não era, é atividade, então eu vou dar um exemplo. O jurídico da própria cidade? Vai supermercado Jundiaí, entendeu? É. Não, ela pode ter registrado, mas como é que ela... Supermercado Jundiaí dá registro. Não, mas ele pode proibir, mas de usar que o nome? Se a prefeitura de Jundiaí tiver registrado antes, ou uma entidade tiver registrado antes, aí ela pode me notificar. Aí ela pode te notificar. Não, porque o que é? Porque quem registrou primeiro também, né? Mas você, por exemplo, se eu sou um supermercado, que na verdade a gente estava falando de um bairro, não era bem de uma... Não, tudo bem, mas... Então, imagina que é supermercado... X. Taquaral. Taquaral, exato. Aí ele registrou. E eu sou outro supermercado que estou no Taquaral. Então, por exemplo, eu posso dizer que o meu supermercado chama Y. Daí eu coloco Y, supermercado Taquaral. Que está dentro do Taquaral. Não pode. Não pode daí. Supermercado no Taquaral, então. Mas se alguém conseguir passar o processo Taquaral, aí protege, né? Não pode. Olha, para vocês entenderem o que é considerado expressão de uso comum. Okay. É quando a expressão está diretamente ligada à atividade. Taquaral não tem nada a ver com supermercado. Não é uma expressão que identifica supermercado. Ela não identifica a atividade de ninguém. Taquaral é, por coincidência, é o nome do bairro. Mas pode ser uma palavra tupi-guarani, por exemplo. Sim. Né? Então ele protegeu Taquaral para ter exclusividade para o segmento do supermercado. Se o cara colocar lá, hipermercado do Taquaral, Taquaral é a marca que está protegida. Hipermercado, supermercado, mercadinho, mercadão. Então, se eu tiver um Carrefour no Taquaral, ele não pode dizer que ele está localizado no Taquaral em Ele não pode chamar Carrefour Taquaral. Mas
Ele pode colocar Carrefour. Ah, então estamos falando da mesma coisa. Porque, por exemplo, eu posso divulgar o meu negócio e dizer que eu estou naquele bairro? Sim, pode. Isso você pode. Porque a minha atividade, por exemplo, é um supermercado. Não, e eu estou no perfeito. Taquaral. Aí eu posso. Pode. Aí você pode. Ah. Você só não pode colocar na definir minha a palavra marca. Taquaral como se ela fosse identificar o seu supermercado. Então, perfeito. Então, estamos corretos. Então. Se alguém registrou antes, e se alguém também vai interpelá-lo, né? Porque se você usar e o cara que tem a marca também não ir atrás, também fica elas por elas, né? Exatamente. O que acontece? O direito, quando você registra uma marca, você adquire o direito. Imagina Exercer o direito é outra coisa, né? Exatamente. Um imóvel, você tem a escritura do imóvel, aquilo atesta que aquilo é seu. Se o seu inquilino não pagar aluguel, esse mês, o mês que vem e o outro mês, ele vai continuar morando lá, vai? Sim. O que você tem que fazer? Porque ele tem a posse. Ele tem a que você tem posse que fazer? tranquila, mas aí você tem que integração exercer seu de direito. posse. Você tem que notificar, você tem que ingressar com ação judicial de despejo, né? Sim. Então você vai estar fazendo jus ao direito que lhe foi adquirido. Em propriedade intelectual, tá? É a mesma coisa. Eu tenho o direito e faço jus a esse direito. Então, primeiro eu vou notificar a empresa, olha, você está usando indevidamente a minha marca. Eu quero que você pare de usar e te dou 5 dias para que você cesse o uso dessa marca. Ah, não parou de usar num procedimento extrajudicial? Ingressa com ação judicial, para que aí ele pare de usar por concorrência desleal e uso indevido de marca. Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa para você, até que isso é uma coisa bem interessante e acho que é algo que, para o marketing digital, é algo que envolve bastante polêmica. Por exemplo, as campanhas de Google e a política a política do Google, né, quando você faz a leitura, ela não proíbe que você use nome de terceiros, nem nome de concorrente para exibir o seu anúncio. E o Google tem algumas regrinhas lá que te liberam isso, você paga um pouco mais caro, mas você usa. Então, por exemplo, eu sou uma concorrente da Villaggio, eu posso anunciar com o nome da Villaggio. O famoso link Villaggio, patrocinado. Isso. Eu consigo anunciar com o seu nome. Para nós, dentro da agência, a gente não gosta muito de usar essa estratégia, porque o custo é muito alto pro cara, o custo do clique é muito alto. Mas é algo que vem dividindo algumas opiniões. Então, por exemplo, se eu anuncio com o nome da sua empresa e o meu anúncio aparece com o nome da sua empresa, mas não exibe seu nome no título do anúncio, isso pode ser enquadrado como uma notificação ou não? Vamos lá. Entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. Não vai exibir nada no meu anúncio dizendo que eu sou você. A hora que procurar Villaggio, vai aparecer vocês. Exato. A palavra-chave, segundo a política do Google, Porque eu posso é mais fazer. grave se a gente usasse o termo no anúncio. Isso não pode. Mas podemos usar a palavra, que é uma marca. Por exemplo, eu sou a Stellantis, né, dona da Fiat, dona da Jeep. O cara procurar lá Ford Territory e aparece o nome, aparece o anúncio do Jeep Compass, ok? Isso não é proibido. Não é proibido pelo Google. Não, pelo Google não. Há uma certa falta de ética nisso, mas não é proibido. E a questão que a gente está colocando para você é que dentro da lei da propriedade intelectual tem alguma coisa que a Jeep, a Ford poderia fazer. O Google tem um caminho, que se você tem um registro de marca, o Google tem um caminho. Falou, Alex, denunciar. você não quer que dispute o nome Ford Territory? Manda essa documentação aqui pra gente, que eles começam a reprovar os anúncios que usam essa palavra. O Google tem esse caminho, mas esse caminho precisa primeiro a empresa ter certinho todos os registros, né? Então pensa o seguinte, o que a gente está falando? A gente está falando de um desvio de clientela, concorda? Isso é concorrência desleal. Então a hora que você induz o consumidor ao erro, você está levando ele a acreditar que vai encontrar alguma coisa e ele encontra outra, né? Então quando você pega e escolhe o nome Villaggio, tá? Para levar para o seu link, você está usando indevidamente uma marca. Então, eu posso sim notificar
E se ele persistir no erro, se ele não tirar o anúncio, eu posso ingressar com a ação judicial, e já tem várias jurisprudências falando sobre isso. Então, qual é o conselho que a gente dá para as agências, ou para quem vai fazer toda a parte de Google Ads, toda essa parte pensa na questão custo-benefício. Porque quer entrar nessa briga, você vai ter... quer entrar, qual é a consequência disso? É ético o que você está fazendo? Se fosse ao contrário, como é que você se sentiria? Se o seu concorrente usasse o seu nome para desviar esse tipo de cliente. Então, eu acho que para o certo e errado não tem mais ou menos. E depende, é lógico, de mercado, da qual a consequência e tal. A nossa orientação não corre esse risco. Né? Faça um investimento maior, crie uma campanha mais inteligente, busca um outro caminho. É que é um jogo que está ficando cada vez mais complicado. O algoritmo do Google é muito inteligente. O algoritmo do Google. Então, por exemplo, só para você entender que a pessoa vai ter que saber se ela quer entrar nessa briga ou não. A pessoa, vamos supor, você é uma agência, uma agência digital. Você não está anunciando o nome, você não está colocando a palavra C3D Web nas suas palavras. Você não está. Você não está também colocando C3D Web no teu anúncio. Mas o algoritmo do Google, quando o cara às vezes procura C3D Web agente digital, mostra o seu anúncio. Mas aí é por causa de uma palavra ampla, né? Aí, se o cara ficar muito sensível e querer arrumar confusão com todo mundo, ele vai ter que entrar com uma ação contra 10, 20, 30, 40 empresas. Que daí cai na questão do termo comum, que novamente eu vou falar, vamos falar de novo do supermercado Taquaral. Porque se eu sou um supermercado que estou no Taquaral, se você digitar lá supermercados no Taquaral, vai aparecer. Os supermercados Taquaral, vai aparecer o anúncio. Perfeito. Não tem como. Neste caso, não caracteriza a concorrência desleal, porque você está procurando supermercados no Taquaral. Se eu colocar marcas e patentes, o Google vai aparecer a Village e tantas outras empresas. Sim. Agora, se eu coloco Village, marcas e patentes, e aparece, o primeiro link patrocinado é o seu, porque você escolheu Village, para a hora que procurar, encontrar o seu, você está induzindo o consumidor ao erro. Sim. É isso que não pode. Mas, ao mesmo tempo, isso que o Alex falou é algo que teria que ser provado, né? A gente teria que mostrar que a palavra-chave estava na ampla, marcas e patentes, e que o anúncio foi ativado através de uma palavra-chave ampla, sem usar o nome do concorrente. Então, veja que é uma briga que tem que brigar. Não estamos falando para não brigar. Sim. Primeira coisa é proteger seus ativos, né? Pronto. Proteger os seus ativos, proteger. Alguém está te incomodando com essa campanha de Google? Porque às vezes pode nem estar te incomodando. Tudo bem. Não, Alex, está me incomodando. Eu acredito que é uma concorrência desleal. Abre um chamado no Google. O Google não aceitou? Manda uma notificação para o Google, manda uma notificação pro colega de mercado. É isso. É isso. Agora, às vezes a pequena empresa, ela vai tendo que escolher qual briga jogar, qual briga que ela quer entrar. Como é que o Google, às vezes, ajuda a pequena empresa que ainda não quer escalonar isso para um judicial, você defender a sua própria marca, você subir uma campanha de Google Ads, onde você disputa, você cria toda uma campanha, todo um grupo, onde você só protege Village, patentes, marcas. O Google te cobra centavos por esse clique. Centavos. Porque está no nome do seu domínio. O Google tem a inteligência de falar, o cara tá protegendo o nome dele. E a Frandona da Fran Patentes e Marcas, ela vai pagar R$5, R$10 por esse clique. Tudo bem? Pode ser que isso não resolva, né, Fran? E aí, escalona para chamar para uma notificação. Mas marcas que, por exemplo, como você pega marcas como Bradesco, não vou me lembrar todos agora, mas, por exemplo, se você for tentar anunciar usando esse nome, você é bloqueado. Você tem que preencher todos os dados, dizendo que você é parceiro, que você está vendendo serviços da Bradesco e não usando, não tendo uso de marca indevido. Então tem umas coisas legais assim no Google, né? É que eu fiz essa pergunta para ti porque é algo muito polêmico dentro do registro de marcas, né?
E muitas vezes, a hora que você faz a devolutiva, né, com relatórios sobre o que fez acionar uma campanha, muitas vezes é isso que a gente falou. Não foi uso de marca, foi uma palavra que estava aberta e acabou aparecendo. Então, por mais que você queira, não se enquadra. Agora, voltando, né, na questão do pequeno empresário, falando de propriedade intelectual na questão de marca, mas a gente sabe que existem outras questões, né? Toda a inteligência de mercado que se cria, muitas vezes você acha que criou algo que não existe e uma empresa de propriedade intelectual pode te ajudar, né? A gente já passou por isso várias vezes, né? Sim. A pessoa chega pra gente, a maior parte dos pequenos, né, que começam a desenvolver alguma solução e querem ter aquela solução como uma propriedade intelectual da empresa. E isso já existe no mercado. Como que é lidar com essa frustração, Marcelo? Porque você deve ter passado por essas várias vezes, né? Da pessoa chegar e te trazer, olha, isso é propriedade intelectual da minha empresa. Só a minha empresa sabe fazer, vou registrar. Ou, por exemplo, esse é um produto que só eu tenho. Eu lancei e ninguém mais tem. Como que é lidar com essa frustração do cara que chega até você? Essa diferença do que é patente, do que é marca também, né? Isso é muito legal. Eu sempre falei para o Alex o quanto isso é apaixonante, né? Primeiro assim, eu sempre falo que o caminho melhor é justamente fazer ele entender. Então, a Village vai um pouco na contramão do que se fala de propriedade intelectual. Nós somos muito consultivos, é muito didático a nossa linguagem. Então, primeiro, o cara precisa entender o que é passível de proteção. Esse é o primeiro ponto. Eu quero uma expressão de uso comum. Eu vou falar para ele, você não vai ter exclusividade. Ali, ele que escolhe. Vou querer proteger o logo, vou pensar no nome onde eu tenha exclusividade. Eu quero proteger um método de negócios. Né? Eu posso proteger? Não. Isso não é passivo de proteção. Né? Quando você cria um carro por aplicativo, né? Se fosse passivo de proteção, teríamos só o Uber. A gente tem Uber, a gente tem 99, a gente tem Cabify. Ou seja, o método em si, né? Imagine se fosse passivo de proteção, compra de produtos pela internet. O cara que criou o primeiro site, né? Protegeria aquilo e ninguém mais poderia comercializar nada pela internet. Então você vai desfazendo essas expectativas com conhecimento, mostrando como é que funciona a lei. Agora, o que é passivo de proteção? Olha, eu criei o carro por aplicativo. É passivo? Não. Cara, mas eu tenho lá um sistema que detecta, por exemplo, quando está chovendo, quando é um show, quando tem muita gente esperando, e aí eu mudo a minha taxa para maior, porque eu cobro, existe uma demanda maior naquele local. Então aí tem um sistema por trás, que tem uma inteligência que foi usada ali, né? Uma atividade intelectual que foi usada ali, e isso é passível de proteção. Então você vai encontrando para ele o que pode ser protegido e o que não pode ser protegido. Então quando a gente fala de marca, eu estou protegendo a identidade de um comércio, produto ou serviço. Quando eu falo de patente, eu estou protegendo uma criação, uma invenção. E as pessoas, às vezes, Alex, acham que patente tem que ser um negócio extraordinário, né? Já pensa em Santos Dumont, sim, no avião. E aí eu falo assim, você conhece o Clips? Uau, né? É um caso. É uma coisa extremamente simples. Sim. Depois de pronto. Por que eu não criei? Por que o seu pai não criou? Por que né, pai da Fran, por que não foi nossa essa invenção? Se é tão simples assim. Porque depois de pronto ficou simples. Então patente não tem a ver com complexidade. O cara que criou o Clips conseguiu a patente. Sim. E isso deve ter sido em 1900 de Adão e Eva. Mais ou menos. Né? E ele deve ter... Se eu quisesse daí fabricar clips, eu tinha que pagar royalties. Você tinha que pagar royalties. Porque e o cara ganhou dinheiro, de repente, só cedendo a patente e fala, cara, agora você pode fazer o clipe. Você sabe que, por exemplo, minha esposa faz crossfit e a empresa norte-americana tem esse nome, né, Fran? Você também é crossfiteira, sim, né, Fran? A Fran já participou de campeonato, já está em outro nível, né?
Eu tô também participando de campeonato de levantamento de copo. Você, Marcelo? A Andréia também, lá minha sócia aqui de Jundiaí, também é crossfiteira, assim, né? Não, eu amo crossfit, tá? Eu não dou conta, dói tudo. Não, eu amo crossfit por causa que a minha esposa faz e ela tá feliz, então pra mim eu sou a favor. Assim. Eu sou a favor. Então, crossfit é uma marca. Mas entendeu É uma que marca. o pessoal lá, já é uma marca, não é uma metodologia, né? Porque o que eu tinha entendido, que o pessoal que inventou era como se fosse um método de treino. Sim. Então, se eu quero usar este método, também tem a questão da marca. Porque, né, na Fran? verdade, você faz parte Não posso de uma... colocar lá crossfit, não é que nem jiu-jitsu. Porque eu posso montar uma academia e falar Não. jiu-jitsu Alex. Sim, pode. Você pode chamar Ninguém de pode falar, cross-training. não, tem que tirar jiu-jitsu daí. Não. Mas o nome CrossFit não é só uma metodologia, é uma marca também. É uma marca. Você pode usar, por exemplo, cross-training, você pode usar funcional, você pode usar outros nomes quando você quer usar uma metodologia semelhante, né? Sem estar participando do... Eu pensei que também eles tinham registrado o método. Aí tava num nível maior, né? Mas Não é o todos caso. os nomes, né? Inclusive os nomes dos treinos, os nomes dos movimentos. São Se eu não me engano, registrados. é porque é tudo padrão Seria a possível nível mundial. o cara desenvolver uma metodologia de treino, onde ele dá nomes para o treino, Que é e ele conseguir registrar toda aquela inteligência que ele desenvolveu? Esses nomes, sim. Sim. Né? Você consegue proteger todas essas marcas para identificar aquele treino. Você consegue, por exemplo, vamos imaginar que você entra num fast food da vida e você quer comer um quarteirão. Pronto. Essa é a marca daquele lanche. Sem dúvida. Né? Então, o cara pode fazer um lanche igualzinho àquele. Colocar carne, pepino, salada, Você molho, pode chamar de bloco. tá? Você bloco. pode chamar qualquer coisa. Você pode chamar de BK. Quarteirão. Mas quarteirão. BK já vai estar registrado, né? Não, tô brincando, é só pra dizer que Se a Burger King não registrou BK, liga pra Village. Era só uma piada que a Burger King vive atrás do McDonald's, né? Não. Mas eu acho, então, essa coisa é isso. Então, quando você tem uma empresa, as pessoas também acham que, eu tenho uma empresa e eu tenho que ser dono de uma marca. Não. A mesma dona de Coca-Cola é dona de Fanta, é dona de Sprite, Não, sem dúvida. né? É dona de tantas outras. A Lupo conseguiu algo que são poucas empresas no Brasil que conseguiram, que até então ela tinha que ficar protegendo na categoria bolsa. A gente não vai fabricar bolsa. Vamos proteger porque eu não quero ninguém fabricando bolsa Lupo. Porque é óbvio, né? Que se o cara montasse uma loja de bolsas, a marquinha Lupo, eu poderia ser induzido que é a mesma Lupo, né? E agora a Lupo não precisa mais proteger em todas as categorias, porque ela ganhou essa áurea de marca. Me explica isso daí, Marcelo. Olha que legal, essa é uma pergunta bem interessante. E antes de falar disso, eu vou voltar só um pouquinho para os ouvintes entenderem o que é isso. Sim. As marcas são protegidas, Fran, por segmento de atividade. Então eu posso ter Village, marcas e patentes, posso ter Village Panetones, Village Hotel. Village Hotel. Ninguém vai se hospedar conosco, ligar lá perguntando se tem quarto. Não, tem alguém que, dependendo se a pessoa errar na campanha, né, Fran? Pode acontecer. A gente às vezes assume uns clientes que aí a gente tem que botar toda a casa em ordem, mas segue. Eu já vi isso, por exemplo, o pessoal liga para saber se era Village, portas e batentes. Boa. É bem parecido. Então, mas então, o que eu estou dizendo com isso? Né, para entender o caso da Lupo. As marcas são protegidas por segmento de atividade. Então, quando o cliente nos procura, ele tem uma confecção. Ele começa um negócio pequenininho, né, e ele quer proteger a loja dele. Aí você pergunta, mas você vai ter marca própria? Eu pretendo. Então, você tem que proteger a marca para o produto confecção. Mas você vai ter óculos? Puxa, então você tem que proteger para óculos. Você vai ter bolsa, porque se você não proteger naquela categoria, você permite que o terceiro mas acaba tendo um custo extra. Exatamente. E aí ele tem que entender o que é prioridade. Ele vai ter que fazer uma escolha. Só que aí pode chegar um momento de uma empresa ser alçada ao nível de uma marca altamente conhecida como a Lupo. Alto renome. Então, olha só, a Lupo tem uma empresa de mais de 100 anos.
Olha o tempo que demorou para isso. Então, conseguir esse título de alto renome... Coca-Cola, Natura... a Coca-Cola são mesmo, as marcas né? notórias. Né? Então, o que é alto renome da Lupo? Significa, a Lupo, para conseguir isso, ela tinha que dizer o seguinte, mais ou menos assim, tá? De uma maneira mais simples e didática. Você vai para a Bahia e pergunta, você conhece a marca Lupo? Lupo te lembra o quê? Ah, Lupo me lembra meias e cuecas. Ótimo. Você vai para São Paulo e pergunta, o que você lembra quando eu falo Lupo? Meias e cuecas, confecção, camisa. Bacana. Então, essa marca ela é de alto renome. Em território nacional, ela é Então, amplamente no território conhecida. nacional, todo mundo reconhece ela como aquilo. A Natura detém essa exclusividade também. Né? Você não Então, pode mais lançar uma jaqueta e colocar o nome Natura, Não pode. mesmo que a Natura não tenha protegido o vestiário. Não pode. Por quê? Porque você está pegando carona, é um aproveitamento parasitário numa marca que já é de alto renome. Então, o alto renome é isso. Ah, mas basta eu querer ter essa marca de alto renome? Não. Você não tem Não conquista, depende né? só de você. É uma conquista. Né? Sim. Você precisa fazer uma solicitação no NPI, mas para isso, para ter esse investimento, precisa ter uma justificativa. Então, a Lupo fez altos investimentos. Não sei se vocês lembram da novela Avenida Brasil, o personagem principal usava a camisa da Lupo, depois um jogador de futebol extremamente famoso deixou a cueca aparecendo nos jogos da seleção brasileira, e aí aparecia também a marca da Lupo. Você chegou a ver Então, isso, teve Fran? estratégias... Eu não assisto futebol, incríveis. mas teria visto se eu assistisse. Ah, muito bem. Eu acho que é um jogo muito longo, com pessoas correndo muito tempo e me cansa. Não é o tipo de esporte que me atrai. Porque eu acho que às vezes a minha esposa gosta de vôlei masculino e eu tô na dúvida. Mas é que vôlei é mais legal mesmo. O vôlei Eu é acho mais que legal. É. Agora, o futebol, na minha visão, ok, desculpe quem adora futebol, mas é muito tempo e quando chega no final ainda fala que vai pra prorrogação, eu falo, não, você tá de brincadeira, esses caras não cansaram de correr ainda? Então, assim, eu como uma boa brasileira não sou a grande fã de futebol. Você sabe, Marcelo, é um assunto bacana, acho que esclarecemos um ponto ótimo. E algo que está sendo muito discutido ultimamente, a inteligência artificial. Por exemplo, a gente está com um apoiozinho de caneca aqui, que parece um pouco aquela criação do Brito, não parece? Aquela... É. Mas vamos supor que eu faço um design usando a inteligência artificial, que na verdade ela foi treinada lendo e aprendendo com obras de outros autores. Então, há uma discussão global. Até onde aquela ilustração... O ano passado, um rapaz pegou a inteligência artificial, criou um livro com a história, com as ilustrações, todas feitas por inteligência artificial, colocou na Amazon e começou a vender. Mas aí, um ilustrador denunciou, falou, mas como estas ilustrações parece que fui eu que fiz, você me plagiou. Esse robozinho tá no meu livro. Houve uma discussão, a Amazon tirou aquele livro do ar, e aí acabou abrindo. Em época de inteligência artificial, como que a propriedade intelectual ou a legislação brasileira, as empresas que são especializadas como a Village, como é que vocês estão começando? Porque ainda há muito que conversar isso, né, Marcelo? Mas o que vocês já estão começando a discutir? Já tramita no nosso Senado uma discussão sobre uma lei para tratar a inteligência artificial. Mas o que é feito hoje? Como é que funciona? A gente está falando, né, de algo que é artificial. Esse artificial é baseado em alguma coisa concreta, baseado em algo que já existiu. Que inspira isso, né? Sim. O que os aplicativos, todos eles, tá? Ou se não a maioria, pelo menos os que eu tive acesso, diz o seguinte naquelas letrinhas que a gente não quer ler, que você só coloca o sim, concordo, aceito. Eu devo ter uns 250 documentos que todo mundo tem. Assim aceita, e ninguém para ler. Nunca vi. O que diz aquilo? Que tudo aquilo que você criou, que você ajudou a inspirar a inteligência artificial, te pertence. Isso é perfeito. Você ajudou, não fica com a empresa, tá? E isso passa a ser seu. Porém,
Se alguém sentir-se prejudicado e comprovar com documentos datados que já tinha aquilo em algum lugar, você é obrigado a retirar e reconhecer o direito do terceiro. Ou seja, você pode ter que até indenizá-lo. Pode até que ter indenizado. Então, você tem que ter esse cuidado, e aí entra o princípio ético. O que a gente sugere? Desenvolvido por inteligência artificial. Sim. O duro é quando você quer, as pessoas, o que está acontecendo muito é que as pessoas querem se apoderar de algo que não foi ela que criou, de fato. Você sabe que nesse assunto o que bate muito é o design. Porque texto, não vai ter muita discussão nisso, porque texto é texto, a inteligência artificial vai ajudar a criar texto. A não sei que você está escrevendo um livro, que a inteligência artificial se baseou em toda uma obra, aí vai ficar muito fácil de comprovar que aquele livro foi plagiado. Mas o que se você, o pessoal que está nos ouvindo, que trabalha com design, que trabalha com criação, você é dono de agência, o que nós na C3D Web temos feito? Nós temos uma empresa, que é uma empresa global, que é um banco de imagem, que é a Shutterstock, que ela faz o quê? Ela fala, Alex, está aqui as nossas fotos, você quer uma foto de pessoas trabalhando no escritório? Está aqui. Você pode usar na comunicação da Village. E eu te garanto que essa foto, o fotógrafo assinou a autorização, que aqueles modelos estão assinando a autorização. Perfeito. E se você enfrentar um processo, eu te cubro $10.000 num processo, que a gente já teve que se defender em processo. Só que o fotógrafo e o modelo, olha só, hein? Mas era um outro banco de imagem, não era um banco de imagem nacional. A gente estava usando. Não, nacional não, era um banco de dados. Era o 123, não era? Da Indonésia. Ah, era da Indonésia. E depois fomos ressarcidos pelo banco de imagem, porque ele também foi vítima de um modelo e do fotógrafo que colocou as imagens no banco e depois tinha várias peças prontas para entrar nos tribunais do Brasil, toda a mesma peça. Nossa. Eu não dei direito a essa foto, vocês estão usando errado. E aí ele alegava no juiz que a assinatura não era dele. E o banco de imagem estrangeiro não tem essa questão de reconhecer firma e tal. O juiz fala, cadê o reconhecimento? Ah, não tem, é um banco estrangeiro, pumba. Ou acabava assim, vocês querem entrar num acordo? O acordo era algo assim, eu quero 60 mil. Aí eu te dou 5. Aí o cara, tá bom, tá ótimo. Na verdade era uma fraude. Na verdade era uma fraude. Mas onde eu queria chegar é que a Shutter lançou uma inteligência artificial onde ela falou, olha, você pode usar a nossa inteligência artificial, ela é baseada, a criação, a entrega, você vai digitar num prompt, quero um grupo conversando, quero um grupo de pessoas conversando no escritório, ok? Ela vai me entregar baseado em toda o banco de imagens que ela já tem direitos, e eu posso baixar e também posso estar protegido por esse seguro da Shutter, sim, por essa cobertura. O nosso time de designers só podem usar a inteligência artificial desta fonte, porque a gente ainda, né, Fran, não nos sentimos seguros. É porque pode puxar a cara... Se o cara entrar lá no Midjourney, entrar no DALL-E, e no Leonardo, essas inteligências artificiais que criam designs podem até ficar maravilhosos, mas daqui 1 ano, 2 anos, a gente toma uma notificação. Você corre esse risco. A questão sempre pensa, e aí eu falo como agência e colocando no lugar da agência. Pensa o seguinte, quanto custaria para a sua agência desenvolver um negócio desse para um cliente, para o seu maior cliente? E o seu cliente achou sensacional, achou aquilo maravilhoso. E aí, ele vai ser notificado, porque é ele que está usando. Porque foi na mídia dele, foi na campanha dele. Na campanha dele. E ele tem que parar e tirar toda a campanha do ar por conta disso. Quanto custaria para ele? Ele é grande, ele troca, inclusive de agência. Não, mas sem dúvida. Não, mas você sabe... Agora, e para você perder esse cliente? Agora, nós, agências, não podemos ter dó nessa área. A gente investe na Shutter. É pesado. Sim. É pesado. Alguns amigos falam, Alex, o que eu deveria fazer? Cara,
Não precisa usar a Shutter. A Adobe tem uma solução interessante também. A Stock tem. A Stock tem também. São empresas globais. Tem várias agora, né? São empresas globais, são empresas globais. Só que o cara vai ter que gastar lá, a agência dele vai ter que gastar uns bons dólares. Não vai estar 100%, não vai estar, Fran. Mas que você pelo menos fez um lastro, né? Você está ali um pouco mais protegido, está, né? Mas o que eu ia falar para você é o seguinte, que a opção também da gente precisar usar um pouco de inteligência artificial nas criações é porque está muito em alta propaganda com aquela fisionomia de inteligência artificial. E então, os clientes ficam pedindo. Então, por exemplo, a alternativa que tivemos foi usar um banco de imagem onde é seguro, que não vai extrair, por exemplo, uma foto de uma família do Google e fazer inteligência artificial através dela, que isso é um risco, né? De repente aparece minha cara lá, o que eu tô fazendo nessa propaganda, né? É estranho. Então, dentro do banco de imagens que a gente tem, que a gente paga, que a gente investe, ele vai extrair imagens autorizadas para a criação da inteligência artificial. Então, é mais seguro. Seguro, né? Porque você extrai de alguma coisa que já está legalizado, que já está protegido. Então, você minimiza o risco. Pelo menos você tem um parceiro para entrar na briga, né? Na área de propriedade intelectual é isso. Porque, olha só, o uso indevido de imagem, as pessoas, a gente teve um caso dentro da Village que usaram a mão da pessoa. E ela reconheceu? E ela reconheceu, aquilo é minha mão. Puxa vida, né? E aí ela foi indenizada por isso. Então você não pode... E era a mesma mão dela? Agora eu fiquei curiosa. Era a mesma mão dela. Tinha alguma coisa que identificava? Marcelo, quando eu convido alguém para vir pro podcast, eu tenho que fazer que a pessoa... Deve. Autorize. Deve. Olha, eu peço para você aqui, autorize o uso da sua voz, da sua imagem. Deve. Mas a pessoa vem convidada, não tá... Pô, um juiz também para falar, pô, Alex, você convidou o cara para um podcast. Alex, acho melhor a gente parar com tudo agora. Olha, Marcelo, muito obrigada. Eu gostaria de te agradecer. Marcelo. Somos amigos há muito tempo. Vai que os seus filhos, vai que você vai encontrar com Jesus, aí seus filhos mandam uma notificação para mim. Cadê? Você está usando a imagem do meu pai? Não, olha só, isso é extremamente importante. Quando você vai para a escola, você coloca os seus filhos, e você está falando de filhos, você autoriza, você não percebe. Esse é aquele contratinho que você mas isso eu passei. Eu não autorizei a usar a imagem dos meus filhos na escola. Você tá vendo? Porque eles vieram com o papel, Fran. O Henrique, você sabe a cara do meu menino, né? A carinha, né? Vamos usar o Henrique. Não. Então você vai... Senão a não ser que pagasse. Eu também não. Ô, Fran, se pagar R$200 mil aí para um casting... A escola pede, na verdade é adicional o negócio. Né? Então você tem lá essa autorização. Por quê? Porque vai tirar foto da escola, vai tirar foto dele brincando, vai tirar foto dele... E essas fotos podem ser usadas em campanhas publicitárias. Sim. E daqui a pouco ele está lá. Então a mesma coisa aqui. Precisa ter por quê? Vamos imaginar que você usa... Né? E a nossa relação não permite isso. Sim. A gente já tem uma... E a hora que eu falo aqui que aceito, né, o uso da... Você pode repetir mais devagar. Um pouquinho mais devagar, respira. Eu aceito o uso. Isso já serve. É lógico. Tá? Mas é importante por quê? Imagine que você traga uma pessoa e você conversa com essa pessoa, a proposta foi colocar na mídia. Só que aí viralizou e você começou a vender propaganda no seu YouTube por conta disso. Porque viralizou, teve lá mais de 1 milhão, 12 milhões, 15 milhões, e você começa a vender isso. E o cara fala para você, olha, você está vendendo porque você está usando a minha imagem. Eu quero um percentual disso. Que é uma coisa que eu não tinha pensado, né, Fran? É importante. Mas você vê que esse assunto da propriedade intelectual, das marcas, que parece que o pequeno empresário, ou o médio, precisa prestar mais atenção. O grande já sabe, né? Alex, mas você não acha que o pequeno empresário, muitas vezes, ele tem aquela... Ou ele é descrente, ou ele tem a síndrome do impostor, tipo, nunca vou precisar? Porque o meu negócio é pequeno. Não acontece isso, Marcelo? Será? Porque, tipo assim... Mas tem vários casos de franquias aí que começaram de pequenininha e já tomaram o tabef, né? Vou contar uma historinha pra vocês. Eu acho que o cara deveria acordar pra isso.
Tinha um farmacêutico americano chamado John Pemberton, que ele criou lá um tônico com o objetivo de estimular as pessoas a pensarem mais rápido e tal. E ele vendia 6 copinhos desse tônico por dia, mais ou menos. Farmacêutico que criou um tônico que vendia 6 copinhos por dia. Esse cara era grande? Não. Isso foi ontem? Não. Não. Há 135 anos atrás. Esse tônico foi apelidado por conta de um dos seus ingredientes, que era noz de cola, de Coca-Cola pelo seu contador, Frank Hobson. E ele registrou esse nome lá atrás. E depois ele vendeu essa marca por $2.300, um pouco mais, um pouco menos, que parece pouco, mas para a época dava para comprar um carro. E o cara que comprou isso, que era o Asa Candler, um marqueteiro bom demais, falou o seguinte: qual era a estratégia dele? Que qualquer lugar você conseguiria tomar uma Coca-Cola, um copo de Coca-Cola. Então, o John Pemberton vendia na farmácia. O Candler passou a vender na farmácia, no supermercado, na padaria, no açougue, na loja de... Onde você fosse, com um único cent, você era capaz. E a gente está falando de um cara de 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, onde você tomava a Coca-Cola e se você desse R$1 a mais, um cent a mais, você ainda podia levar o copo para sua casa. Olha que legal. Campanha publicitária 100 anos. E a gente faz isso até hoje, né? A gente não dá um pouquinho a mais para levar o copo da Coca para casa? Esse cara era pequeno, Fran. Então, o cara grande, né? Eu falei para o Alex, se ele tiver que mudar de nome, acabou o Jornal Nacional, horário nobre da televisão, ele solta uma campanha, conta uma história bonita e fala, mudamos de nome por conta disso. Legal. E o pequeno? Como é que ele faz para mudar de nome? Né? Então, é extremamente importante colocar no business plan dele, né? No plano de negócios. Eu preciso, primeiro, saber, posso usar esse nome que eu escolhi, ou que a agência escolheu? Uma dica para a agência, Alex. Antes de apresentar para o seu cliente possíveis nomes, solicite a Village para saber se esses nomes que vocês estão pensando está disponível ou não para registro. Que às vezes a agência só se preocupa de ver os domínios, né? A gente só acaba se preocupando mais só... tem o www. Né? Exato. Então, não, imagina o seguinte, olha que negócio chato. Você vai lá, você quanto agência, eu te contratei, Fran, eu preciso disso, tal, quero um negócio legal, bacana, daí a Fran trabalhou, tal, fala assim, pô, adorei isso, que legal. Aí depois o cara pega, faz uma pesquisa, mas não pode registrar essa marca. Aí todo o trabalho que você fez, toda aquela frustração, olha que frustração, desculpa, mas o que você gostou não pode. Então, vamos para um processo antes. Primeiro, eu posso usar esse nome? Pode. Perfeito, bacana. Depois disso, eu quero ter exclusividade desse nome no segmento que atuo? Quero. Eu não quero que ninguém utilize? Não. Então eu preciso proteger. Me dá uma ideia, eu sei que é difícil, Marcelo. Não, fala com tranquilidade. Mas uma ideia. Sou uma pequena empresa, quero registrar uma marca, passou por esse processo inicial, quero registrar apenas um segmento. Perfeito. Uma estimativa, Marcelo. Não quero que ninguém depois vá lá atrás de você. Mas... Você falou que cobra tanto. Mas uma estimativa, Marcelo. Tem como uma você variação, dar né? Uma para a nossa variação, audiência? pode variar de tanto. Porque às vezes, para a gente desmistificar um pouco. Vai variar, primeiro precisa analisar. É uma ME, é uma EPP, é uma pessoa física, é uma empresa de grande porte, porque muda. Mas vamos colocar uma simples, PPP, menos de 4 milhões por ano. Vamos pensar numa empresa. Hoje, ele vai ter um investimento de um processo que vale por 12 anos aproximadamente, ou seja, 2 anos até virar um registro, mais 10 anos de exclusividade, podendo ser prorrogado de 10 em 10. Ele vai ter um investimento médio de R$4.000, contando já com os honorários e acompanhamento desses processos durante todo esse período. Por quê? É comum algumas empresas... É um valor que... Você divide esse valor por 12 anos. É comum algumas empresas
olha, puxa, eu faço isso, você paga R$3.500. Primeiro, você não paga tudo de uma vez. Esses 4.000 você vai pagando à medida que o processo tramita. Então você paga aos poucos, né? E a Village tem um negócio muito bacana agora que a gente conseguiu uma parceria com a Cielo. Você pode parcelar todas as etapas em até 10 vezes sem juros. Né? Então você não paga os 4.000 de uma vez. Então é muito comum algumas empresas ou cobrar o processo inteiro. É comum, mas eu não acho correto. E respeito, cada um faz do seu jeito. Por que eu não acho correto? Porque eu não sei, eu não tenho poder de julgamento. Eu não sei qual o critério que o INPI vai usar para analisar aquela marca. E se ele não conceder, como é que eu te paguei adiantado alguma coisa que eu não sei se vai acontecer? Por isso a Village vai acompanhando. Você vai pagando à medida que vai tramitando. Efetivamente passou os 2 anos, deu tudo certo, tem um saldo depois, ficou... Você vai pagar, aconteceu o deferimento. Então recolhemos agora a parte de deferimento. Foi publicada a concessão, vamos recolher a parte de concessão. Aí a marca é sua por 10 anos. Outra vantagem, algumas empresas cobram anuidades. Porque eu preciso te manter informado do seu processo e tal. Então você paga lá um salário mínimo. Olha só, um salário mínimo por ano. Para fazer uma Vamos manutenção. pegar aí que vai dar mais ou menos R$18.000. Sim. Né? 12 meses, R$18.000. Quanto que eu falei que custa um processo? 4.000. Uma pequena empresa aí que está começando, 4.000. Então, a Village não cobra anuidade. Você não tem custo de anuidade. Aí você tem um time lá de profissionais que vão te acompanhando, deu uma dor, dá para ligar, tirar uma dúvida. Cara, eu sou suspeito para falar da Village, né? Eu sou o cara mais suspeito aqui dessa mesa para falar da Village. Mas a gente tem diferenciais, Alex, que outra empresa não tem. Primeiro é isso. É um trabalho extremamente consultivo. A maioria das vezes, o que o nosso cliente escuta de nós não pode. Não dá registro. Você não vai conseguir se você for por esse caminho. Vamos buscar uma outra alternativa. Porque a nossa preocupação não está em atender a nossa necessidade, mas atender a necessidade dele. Ele é a parte mais importante. Se for importante para ele, aí passa a ser para nós. Se der certo para ele, aí a gente está junto, a gente vai comprar essa briga junto. Então, esse é o primeiro procedimento. E a gente tem alguns diferenciais técnicos, né? E de pessoas que poucas empresas possuem. A gente tem um sistema próprio de gestão chamado InfoVillage. O nosso cliente, a hora que ele é cadastrado na Village, ele recebe um login e senha, onde ele consegue consultar o processo dele através de um aplicativo no seu celular, ou ele consegue consultar à noite. Você está numa reunião, quero saber. Eu tenho clientes que têm 4.000 processos de marca. Então, se ele der um play, aparece uma relação detalhada de todos os processos dele. Isso é feito dentro da Village. A gente tem uma TI própria. A gente não terceiriza isso. Né? Excelente. Você é um ótimo parceiro. Eu queria trazer esse assunto para... Não é um assunto que o pessoal escuta geralmente sobre registro de marcas e patentes. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com o Marcelo. Marcelo, muito obrigado. Você esclareceu muito. Eu acho que a gente tem que trazer você mais vezes aqui para a gente falar mais também de outros temas aí que pode ser interessante. Mas, palavras finais aqui. Se você gostaria de fazer um destaque, Fran, você que a gente atua nisso no dia a dia, quer mandar um recado aí para alguém, algo para a pessoa prestar atenção? Bem, eu acho que ele falou uma coisa muito importante, né? Porque eu acredito sim que quando a pessoa é pequena, ela acaba ficando com aquela sensação de, eu não preciso, né? E realmente a história que ele contou aqui, né? A história da Coca-Cola eu queria deixar um recado aí para todo mundo que se sente pequeno. Vai que você está vendendo aí meia dúzia de xarope ou de tônico, né? E de repente você vai vender algo aí que vai valer milhões depois no futuro. Então, preserve aí os ativos da sua empresa, independente do tamanho. Acho que eu deixaria essa mensagem hoje. E para nós aqui, você que está nos ouvindo, que são nossos clientes, os nossos clientes estão nos ouvindo, viu, Fran? Eles ouvem, porque toda reunião eles falam para mim, vi você assistiu o seu podcast? Então, se você está com dúvida, é fácil de te encontrar, né, Marcelo? Village, patentes e marcas, coloca ali no Google
Você tá ali no Taquaral, com seu escritório, mas também você tem atendimento aqui em A Jundiaí. gente tem uma unidade aqui em Jundiaí. Nós temos clientes em São José dos Campos, vocês têm a filial também. Acabou o Pedro atendendo nossos clientes lá de São José. Por que isso, Alex? Por que o Pedro atender? Porque ele está perto de vocês. Lembra que eu falei sobre atender a necessidade do cliente? Não é do Marcelo e nem da Village. Porque se você precisar do Pedro para ir fazer uma reunião onde o cliente precisa ter informações sobre patente, o Pedro está lá. O Pedro está do lado de vocês. Então a Village hoje detém 26, 28 escritórios espalhados pelo Brasil, 3 no exterior, né? E o que eu deixo de dica sobre propriedade intelectual que eu falo? Se isso é importante para você, se isso realmente é um diferencial da sua empresa, se você pensa que isso precisa ser protegido para evitar que terceiros utilizem, o caminho não tem outro senão você fazer jus a esse direito e registrando, seja através de marca, seja através de patente, direito autoral, e aí a Village vai te orientar qual é a melhor proteção, qual é a mais indicada ao seu caso. E a decisão de fazer é sua, nunca é nossa. É isso aí. Mas não deixa para depois, vale a pena pelo menos estar no seu radar. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que a gente falou sobre propriedade intelectual, registro de marcas, patentes. É um assunto que você não pode ficar procrastinando, tem que pelo menos você entender. Pega essa consulta aí inicial gratuita, poxa, com a Village. Se você mandar aí alguma coisa nos comentários, eu mando o WhatsApp do Marcelo. Pode mandar. Você só não deixa para depois, que é algo que também afeta muito o nosso trabalho, nós da agência. Obrigado por você estar com a gente, Marcelo. Obrigado a vocês, obrigado Fran pelo bate-papo, obrigado Alex pelo convite. É sempre prazeroso estar contigo, amigo. E agora você está em ótima companhia, né? Então, que bacana. Obrigado mesmo. Precisamos nos reunir de novo lá no Taquaral para falar de algum tema. Vamos bater papo lá na Village. Eu falo que o café da Village é excelente. É o melhor café que existe. Então agora você me convenceu, eu já vou pegar a estrada. Sabe por quê? Porque lá você não paga. Mas a gente não comprou o café deles aqui também, a gente tem que... Tudo aqui também é bom. Muito obrigado, gente. Obrigado por vocês, obrigado pela sua atenção. Até o próximo. Um abraço.